Meus queridos, bem-vindos a mais uma live. Eu sou Vitor Abrão, sou nutricionista e estou descabelado. Bom, a live de hoje ela vai ser sobre... Cara, como é que eu posso dar um nome para essa live de hoje? É um assunto que eu acho que ele é bem delicado e ao mesmo tempo polêmico, né? É um assunto polêmico. Então, tô pensando num nome para dar para essa live aqui, porque é um assunto que é muito polêmico e que precisa ser falado, cara. Quase ninguém fala sobre ele. Eu vejo acontecer muito. Inclusive, o que me trouxe a ideia de falar sobre esse assunto, hoje numa live, hoje num post, foi uma paciente que eu atendi hoje, que eu realmente fiquei um pouco preocupado, né, com o que está acontecendo com a área da saúde e o fitness, né? Famoso fitness, a galera que tem o shape bonitão pra caramba e vive postando as fotos lá pelados, né? Tem uma coisa muito complicada acontecendo que está envolvendo a área da saúde e é por isso que se torna tão complicado e por isso que eu resolvi falar sobre. Eu tô pensando num nome para dar para essa live porque eu não sei um bom nome para dar para ela. Vou dar um nome, o nome dessa live vai ser Realidade Esquisita. Pronto. É o nome da live de hoje, Realidade Esquisita. Por que realidade esquisita, gente? Bom, antes de eu explicar para vocês sobre o que eu vou falar aqui, eu quero que vocês façam o dever de casa. Sempre que a galera já vai entrando, clica aqui no aviãozinho e manda para 5 pessoas, tá? Porque o que eu vou falar aqui hoje é sobre algo que está acontecendo há muito tempo. Já, eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no Instagram, mas vou falar hoje porque eu nunca falei porque era um assunto polêmico. Eu evitava falar sobre assuntos polêmicos. Só que devido ao que aconteceu hoje no meu consultório, eu me vi no dever de falar isso para mais gente. Eu queria ter avisado e ter pensado nisso um pouco antes, ter botado uma chamada para live um pouco antes, para a galera ver com mais antecedência e conseguir entrar. Mas eu não consegui botar, tive um dia corrido hoje. Então, de qualquer forma, eu vou falar agora, porque é um assunto que realmente precisa ser falado, tá bom? Galera que for entrando e for mandando para as pessoas, for mandando para o pessoal, vai avisando para mim, digita aqui no chat, enviei, compartilhei. Eu gosto muito de saber quem é que está aqui comigo, quem está me ajudando, quem está entregando essa mensagem para mais pessoas e muitas vezes livrando pessoas de transtornos de repente, né? O que é próximo disso que eu vou falar. Esse nome de live ficou meio ruim, né? Já sei, eu vou mudar. Vai ser Área da Saúde, não. Preocupações com o rumo da área da saúde. É um nome extenso, grande, mas vai ser esse nome mesmo, porque, de verdade, eu queria muito falar sobre isso. É um assunto que eu me vi muito no dever de falar. Tá? Gente, todo mundo que está compartilhando, obrigado, obrigado, obrigado. O dever de casa é sempre esse. Entrou na live, clica no aviãozinho e manda para 5 pessoas, justamente para essas pessoas receberem esse conteúdo aqui. Eu vou tirar os comentários agora, tá? Que eu vou começar a conversar com vocês e falar tudo que eu vim para falar. Espero que vocês anotem tudo, prestem atenção em tudo, porque é um assunto muito importante, pode ajudar muito a você também, né? Como eu ajudei a paciente hoje no consultório. Bom, antes de explicar, de falar sobre propriamente dito o assunto da live, eu vou falar sobre o caso da paciente, tá? O que me gerou essa reflexão, esse pensamento de fazer uma live sobre esse assunto e fazer um post que eu fiz, acabei de fazer um post sobre esse mesmo assunto, que é o rumo que a área da saúde está tomando junto com o fitness, né? Junto com a galera shapeada que posta foto pelada. Bom, vou começar contando a história dela, tá? Ela chegou no meu consultório hoje, eu fui atender ela, chegou no meu consultório hoje, e aí ela começou a me contar, eu faço uma anamnese bem completa, mas já no começo da consulta eu perguntei se ela já havia ido no nutricionista antes, ela falou que sim, e que não tinha uma boa relação com os alimentos. Eu falei, cara, o que faz você julgar a sua relação com os alimentos ruins? Ela falou, cara, eu sou
eu tenho crises de bulimia, seguidas de crises de compulsão, seguidas de crises de ansiedade. Ou acho que era o contrário. Não, era isso mesmo. Bulimia, compulsão, ansiedade. Eu falei pra ela, cara, então eu comecei a analisar, comecei a conversar com ela e perguntei o que normalmente precede um episódio de bulimia. Aí ela meio que não falou exatamente o que era e falou sobre outro assunto. Mais tarde na conversa eu perguntei para ela novamente o que normalmente precede a crise de bulimia, o episódio de bulimia. Ela foi e me falou que era comer alimentos errados. Eu perguntei para ela quais eram os alimentos errados. Aí ela me falou, macarrão, pizza, hambúrguer ou algum doce. Isso faz com que eu pratique a bulimia. E logo depois que eu que eu pratico a bulimia, eu tenho crises horríveis de compulsão. E aí eu acabo comendo mais, e aí depois pratico bulimia de novo, e isso vai me fazendo muito mal. Eu já tenho transtorno de ansiedade. Eu queria muito resolver essa minha relação com os alimentos. E conversando com ela, eu perguntei também de onde foi que ela tirou que comer pizza, ou hambúrguer, ou macarrão, ou arroz e feijão era considerado uma comida errada. De onde que foi que ela tirou que esses alimentos eram errados? E ela me respondeu o seguinte: da galera fitness do Instagram. E eu perguntei pra ela, né? Assim, galera fitness do Instagram. Teve mais alguém, além dessa galera fitness do Instagram, que falou pra você que esses alimentos eram errados? Ela tem. Tiveram mais pessoas. A grande maioria dos médicos e nutricionistas que eu passei. Isso me preocupou. Isso me preocupou bastante. Não que comer pizza, hambúrguer, chocolate seja, como eu posso dizer, seja inofensivo. Dependendo da quantidade, não é inofensivo. Dependendo da frequência, não é inofensivo. Tá? Realmente pode fazer mal. Agora, entre poder te fazer mal e ser errado, existe um abismo bem grande. Bem grande. Então, eu comecei a conversar com ela e falei para ela, né, que esses alimentos não são errados. Não existe alimento errado, não existe alimento proibido, existe alimentos que você deve comer com mais frequência e alimentos que você deve comer com menos frequência. É exatamente isso que eu tento ensinar sempre para as pessoas aqui no Instagram, para os pacientes em si. Ela falou, faz sentido, só que até hoje ninguém nunca tinha me falado para pensar assim. Então eu sempre achei que se eu comesse algum alimento mais calórico, como os que eu falei aqui, às vezes o alimento nem era tão calórico, tá? A mania que as pessoas têm de falar para os outros que arroz branco é calórico. Porra, pelo amor de Deus, batata é calórica. Tá de sacanagem. Ela falou que ninguém nunca tinha falado isso pra ela. Então, ela julgava esses alimentos como errados e toda vez que ela comia, ela sentia uma culpa tão grande que ela precisava botar isso pra fora. Só que o problema de botar isso pra fora é que ela entrava numa crise de compulsão onde ela comia quantidades absurdas de alimentos que ela nem escolhia quais eram. Então, podia ser alimentos saudáveis ou não, ela simplesmente tinha um descontrole enorme depois da crise de bulimia. Problemático, né? Bem problemático. Vitor, mas você está falando isso mesmo que profissionais tenham falado para ela? Tô, porque é exatamente sobre isso que eu vim falar. É preocupante demais o que está acontecendo hoje em dia, cara. É preocupante demais. Esses dias eu recebi aqui no Instagram uma modelo fitness. Uma modelo fitness famosa, cara. Famosa. Que trabalhou como panigato, falando o seguinte: toda vez que você comer... Olha isso, cara. Presta atenção nessa fala. Toda vez que você jacar,
Foi exatamente assim que ela falou. Toda vez que você jacar, é muito bom você tomar isso aqui. E mostrou um remédio para pessoas obesas chamado Lipoblock. Toda vez que você jacar, é só você tomar isso aqui que fica tudo bem. Ou seja, uma mulher com alcance de milhões de pessoas estava indicando uma atitude bulímica. Ou vocês acham que bulimia é só enfiar o dedo na garganta para vomitar o que comeu? Não é. Bulimia é tomar remédio depois que acaba de comer, por exemplo, laxante. É tomar remédio Lipoblock para não absorver a gordura. É se punir por ter comido alguma coisa. Isso que é bulimia. Isso é muito preocupante, cara. Isso é muito preocupante. Quando você fala isso para milhões de pessoas, isso é muito preocupante. Qual a chance de alguém que já tem uma relação péssima com os alimentos estar vendo o story dela e sair na farmácia e comprar esse Lipoblock? Para tomar toda vez que comer alguma coisa. E aí, além de desenvolver a bulimia e a compulsão alimentar, desenvolve a anorexia. O intestino fica tão arrebentado, cara, que não consegue nem metabolizar os nutrientes direito. Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Ao mesmo tempo que a obesidade é muito grave, o que estão fazendo com a cabeça das pessoas com relação aos alimentos também é muito grave. Nunca se viu tantas pessoas com transtornos alimentares, ou pelo menos uma relação ruim com os alimentos, como se tem hoje, cara. Infelizmente. É um assunto delicado pra caramba. Inclusive eu tenho que tomar até cuidado com o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso falar com vocês sobre isso. De qualquer forma, cara, o caso dessa menina, né? A gente foi conversando durante a consulta, ela já está acompanhando com o psicólogo, ela tem realmente ansiedade diagnosticada, o que também aumenta a chance de desencadear crise de compulsão. Só que grande parte dessas atitudes de punição, a culpa disso, grande parte, é dessa indústria bizarra que está se criando, onde é proibido você comer uma fatia de pão, porque carboidrato mata e faz mal, mas é muito tranquilo você encher o rabo de remédio porque você comeu uma batata. Mano, é muito tranquilo. Não, você não pode comer frutas, porque fruta dá cirrose, mas tomar anabolizante pra caralho você pode, porque é super tranquilo, anabolizante é ótimo, o que mata é maçã. Não tem nada contra quem toma anabolizante. Eu já tomei. Há muito tempo atrás. Já tomei. Não tem nada contra. Não mesmo. As pessoas fazem o que quiserem. Tá? Faz o que quiser com a vida. O grande problema é quando você equipara um alimento natural e bom para a saúde com um veneno. Quem não sabe, nome popular de anabolizante e remédios para resultados estéticos é veneno. Tomar um veneninho. E aí você compara com carboidrato, mano. É igual a comparação de batata com açúcar. E aí cria-se na cabeça das pessoas que, cara, se comer batata é igual comer açúcar, é muito melhor. Comer açúcar me dá muito mais prazer. Só que não é bem assim que funciona. Pega 100 gramas de batata e 100 gramas de açúcar. Come todo dia, pra ver qual que vai te gerar um estrago absurdo. Então, tá me preocupando. Pra quem não viu o meme que eu fiz, cara, que eu postei hoje, foi esse aqui, ó. Foi esse meme. Paciente. Doutor, tem certeza que eu preciso tomar tantos medicamentos?
Tem certeza que eu preciso de tantos medicamentos e anabolizantes? Não vai me fazer mal? Doutor, fique tranquilo. O que faz mal é comer maçã depois das 18 horas. Pode tomar tranquilo. Isso não aconteceu só com essa paciente, isso já aconteceu comigo em consultório. Onde o doutor falou para eu fazer uma dieta cetogênica, tomar GH e testosterona e trembolona homeopática. Inclusive foi o mesmo médico do aparelhinho de ferro, que ele falava o nome do alimento, aí o aparelhinho de ferro ia para perto ou para longe de mim, caso eu pudesse ou não comê-lo. Isso não é de hoje, gente. Eu estou falando isso hoje, mas isso não é de hoje. Isso já vem sendo criado há muito tempo. E é de fato uma indústria. É de fato algo que precisa de atenção. Que a gente precisa de ser mais crítico com o que oferecem pra gente. Porque, olhando superficialmente, é muito atrativo, né? É muito tentador você ver uma mulher com, um shape absurdo, porque para ser panigato tem que ter um shape absurdo, falando o seguinte: se você tomar esse remédio aqui, depois de você jacar, de você comer alguma coisa mais calórica, não tem problema. Resolve. E aí você começa a tratar a alimentação como doença. Alimentação não é doença. Você toma remédio quando você está doente. Por isso que remédios emagrecedores existem para obesos. Remédios inibidores de apetite existem para obesos. Quem está obeso está diagnosticado com obesidade. Estar gordinho não é diagnóstico de obesidade. Diagnóstico. Por isso que esses remédios existem. É para tirar essas pessoas do quadro de obesidade, trazer elas para o quadro de eutrofia, de saúde. Obviamente, com acompanhamento nutricional. Justamente para criar novos hábitos e mudar os hábitos que a fizeram engordar, trocando por bons hábitos que façam com que ela consiga manter o emagrecimento com a ajuda do remédio. Para isso que remédios emagrecedores existem. Remédios emagrecedores, não é chá, não é suplemento, é remédio. Remédio. Não para você ficar tomando, querendo inibir a absorção do hambúrguer que você comeu. Não trata um momento bom, que você sai para comer um hambúrguer com seus amigos, um alimento que você gosta, ou até uma escolha alimentar, como doença, gente. Porque o que estão induzindo as pessoas a fazerem é isso. É tratar a alimentação como doença. Se você comer alguma coisa, fazer 10 horas de exercício. Se você saiu para jantar com alguém que você ama, no dia seguinte você tem que tomar um remédio, você tem que ficar em jejum com 700 horas, você tem que fazer 30 exercícios. Não façam isso. Não façam isso. Tem 43 pessoas aqui paradas para me ouvir. Se eu conseguir ajudar uma daqui a não cair nessas maluquices, nesses absurdos que a gente vê por aí, já valeu pra caramba meu tempo aqui. Então, cara, muito cuidado com o que você acompanha, com o que você acredita, com o que você absorve para você. Outro caso, eu nem ia falar desse caso hoje aqui, mas eu lembrei e cabe, né? Pelo assunto da live, cabe. Um paciente também essa semana, não foi hoje, acho que foi ontem, eu acho. Foi ontem, inclusive eu vou terminar de montar a dieta dele ainda. Ele foi lá no consultório com várias crenças sobre jejum intermitente, dieta low carb. Chegou lá falando que ele ficava muitas horas em jejum, só que tinha muita ansiedade e às vezes tinha descontroles alimentares, mas mesmo assim existia no jejum. Além disso, dieta extremamente low carb, onde comia basicamente gordura, mais gordura do que proteína.
o intestino dele não funciona bem, ele também está com diagnóstico de obesidade e deixa de comer tudo que ele mais gosta. Arroz, feijão, pão, porque falaram para ele que realmente isso faz muito mal, que não pode, que enfim, que é veneno. Isso me entristece, cara. Isso me entristece muito, porque não foi só a blogueira que falou pra ele, só o blogueiro que falou pra ele esses absurdos. Foram profissionais. Foram profissionais. Já falaram pra mim, pô. Já falaram pra... Cara, já atendi mais de 700 pessoas. Você acha que quantos casos desses eu não recebo no consultório? Essa live aqui foi, sei lá, para tentar pelo menos conscientizar vocês sobre isso. Sobre tomar cuidado, tá? Tomar cuidado com o que vocês acreditam, leem, veem. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação e muita desinformação também. Então, para você pegar uma desinformação e achar que é realmente verdade aquilo e levar para a tua vida, não custa. E o estrago que isso pode fazer na tua vida, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que é uma crise de compulsão, do que é uma bulimia, o que é você tentar compensar com exercício uma ingestão calórica completamente descontrolada, o que é você tomar remédios para sanar algum alimento, cara. Além disso, tem um outro fator muito preocupante também, que é a famosa lista de manipulados. Lista de manipulados. Cara, eu já peguei listas de manipulados de R$ 1.200, R$ 780, com absolutamente nada na lista. Absolutamente nada. A lista era só nutrientes quelados. O que é quelado, Vitor? Com absorção que não compete. Nutrientes, micronutrientes que não competem em eixo. Ou seja, você consegue absorver os dois ao mesmo tempo. É basicamente isso. Uma lista de R$ 780, lista de R$ 1.200 com nutrientes quelados. Sabe onde estão esses nutrientes? Legumes, verduras e frutas. R$ 1.200 você faz uma compra para 4 meses, 5 meses, só de legumes, verduras e frutas. Só que é inaceitável você comer legumes, verduras e frutas porque eles têm carboidratos. É muito melhor você comprar uma fórmula na farmácia de manipulação que tem as mesmas coisas que tem nas frutas, legumes e verduras. Além disso, os alimentos naturais têm fitoquímicos e outros nutrientes que você não consegue botar dentro de uma cápsula, mas não pode comer, porque faz mal, tem carboidrato. O que faz bem é você encher o seu rabo de manipulado caro pra caramba, de preferência na farmácia de manipulação de quem fez a receita, porque se não for, não serve. Isso é preocupante, cara. Isso é polêmico e preocupante. E preocupante. Mas de qualquer forma, cara, o Instagram é meu, então eu falo o que eu quiser. Dessa forma, eu achei muito importante falar sobre isso aqui com vocês. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Não ligo. No final das contas, vão ver que eu estava certo. Então, pessoal, essa live foi bem rapidinha, tá? Foi só para falar sobre isso, porque eu precisava externar isso que estava aqui dentro de mim, estava me incomodando. Então eu resolvi abrir essa live para falar para vocês, porque eu acho que pode servir de ajuda. Eu vou voltar aos comentários aqui. E cara, obrigado. Todo mundo que ficou aqui ouvindo o desabafo. Porque foi esquisito. Hoje foi esquisito. Me incomodou. Me incomodou receber uma pessoa com a relação com os alimentos assim. Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil
você viver com isso e sem ver solução, porque onde você olha, se você for olhar as pessoas que são maiores nessa rede aqui, é todo mundo vendendo solução, mano. Todo mundo vendendo solução medicamentosa, vamos dizer assim. Todo mundo vendendo algo que faz você tratar algo que é normal como se fosse doença. E, cara, não é doença. Não é doença. Viver momentos, comer alguma coisa mais pesada de vez em quando, aproveitar um alimento que você gosta, não é doença. Doença é realmente quando você tem uma relação de descontrole com os alimentos. E aí sim, você precisa de um acompanhamento mais próximo, às vezes usar um medicamento para ter o controle do impulso. Porque quem come, que fica obeso, não é porque gosta de comer ou porque não tem vergonha na cara, como muita gente fala. Não é isso, não. Tem muita coisa envolvida por trás que muita gente não sabe. Então, um assunto que também é muito importante, eu posso falar em outra live, é a questão do julgamento. Que tem muita gente que julga a pessoa que é obesa como se ela não quisesse emagrecer. E não é isso. Não é isso. É muito longe disso, na verdade. Tem alguns que não querem, tudo bem. É escolha. Não está tudo bem porque a saúde dele está em risco, mas ele precisa saber disso. Se ele sabe disso e quer continuar obeso, tudo bem. Agora, não é por falta de vergonha na cara. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Tá? E muitas vezes começa exatamente assim como eu falei para vocês. Começa tomando remédio para curar uma alimentação que não tinha problema nenhum, e aí quando para de tomar o remédio tem efeito rebote, efeito reverso, entra em crise de compulsão, começa a praticar bulimia e fica vivendo nesse ciclo eternamente até chegar numa obesidade. Ou às vezes nem pratica bulimia, mas só tem crises horríveis de compulsão, onde não consegue nem controlar e nem escolher o que vai comer. Então, cara, bom, era isso que eu tinha para falar. Julguem menos, avaliem mais, com mais calma, mais cautela, mais a fundo. Prestem mais atenção nas coisas. Mesmo que a oferta, mesmo que a fala seja linda, que seja atraente, presta atenção. A fundo, avalia, olha com calma, presta atenção nos detalhes. Porque é realmente muito atraente você saber que tem alguém ou alguma coisa que pode fazer você emagrecer 20 quilos em 30 dias. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Bom, vou ler os comentários aqui. Já falei demais. Vamos lá. Muito obrigado. Live mais do que necessário. Obrigado por fazer isso, pelo seu trabalho. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui, Giovana. Fico muito feliz. Amo ver suas lives, assisto sempre. Obrigado. Nossa, essa foi pra mim. Que bom, então, que você está assistindo aqui. Se essa live te ajudar, ela já valeu a pena. Eu estava obesa, optei por emagrecer sem remédios. Um dia só que tomei um remédio natural, desencadeou uma crise de ansiedade muito forte em mim. Depois disso, nunca mais. Que bom que você nunca mais tomou um remédio natural. Gente, olha só. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Emagrecedor é propriedade de medicamento. Não existe suplemento, chá, macumba, magia, galinha. Não existe nada emagrecedor que não seja medicamento. Ou seja, se você está tomando medicamento, você precisa estar doente. Se você não está doente, não tome medicamento. Se você comprou um suplemento, um chá,
uma macumba, uma magia, uma, sei lá, emagrecedora, pode ter a maior certeza que ou ele não vai funcionar, ou ele não é natural. Porque os dois não dá. Não existe emagrecedor natural. Emagrecedor natural é déficit calórico, é treino intenso, é alimentação hipernutritiva, é beber água, é fazer caminhadas. Isso que é emagrecedor natural. Fora isso, é medicamento. Medicamento toma quem está doente. Se você não está doente, não toma. Faço nutrição e me identifico muito com a sua abordagem sobre o assunto. Muito obrigado, Nina. Fico feliz que você esteja gostando da minha abordagem. E espero de verdade que você, quando se formar, siga uma linha parecida de conscientização, orientação, e não proibição e patrocínio, né? Eu só queria ter assistido uma live assim no tempo que tive anorexia e episódios compulsivos. Ótima live. Obrigado, Bia. Muito obrigado. Bom, essa live vai ficar salva, tá? Então, se vocês conhecerem alguém que precisa desse conteúdo, envie essa live para essa pessoa. Envie essa live para essa pessoa, porque essa live pode fazer uma diferença muito grande na vida dessa pessoa, como eu faço na vida dos meus pacientes que sofrem com transtornos. Como, por exemplo, quando eu perguntei para ela o porquê que o alimento era errado, ela me respondeu, porque ele tem mais calorias. Eu falei para ela, eu expliquei para ela exatamente como acontece o emagrecimento e o ganho de gordura dentro da consulta. Expliquei de forma bioquímica. E mostrei para ela que não fazia o menor sentido o que ela estava falando, o que ela achava, no caso, né, sobre alimentos engordarem, ou alimentos fazerem mal, o alimento isolado. Obviamente eu não resolvi o problema dela só com essa fala. A questão dela a gente vai resolver aos poucos, com tratamento. Mas pode ter certeza que ela vai começar a prestar atenção nos alimentos, vai começar a perceber os alimentos de uma maneira um pouco diferente. Além disso, outra reflexão que eu deixei para ela e deixo para vocês aqui é como que você pode falar que é errado consumir um alimento que você gosta na companhia de quem você ama. Como que você pode falar isso? Como você pode falar que isso faz mal para você? Não faz. Não faz. E ela ficou sem saber me responder também. Então, a percepção precisa mudar. Eu estou aqui para fazer essa mudança. Ajudar vocês a mudarem essa percepção, a mudar a mentalidade sobre os alimentos, sobre tudo. E não ficar tratando a alimentação como doença. Se alimentar não é doença. Você só precisa entender. Você precisa equilibrar. Você precisa ter educação alimentar também. Excelente live, top essa live. Aprendo muito com você, esclarecedora. As pessoas julgam muito, sim. Só buscar, vida longa ao rei. Na fase de 16, 17 anos, não vivia sem laxante. Outro assunto. Principalmente após rodízio. Hoje, aos 25, 100% livre, conhecimento é liberdade. Eu falo para vocês, ainda bem que você está dentro do código SCAR, Nath. Porque lá o conhecimento é bem vasto. Laxante. Gente, se vocês têm costume de usar laxante, seja depois do rodízio ou de uso crônico, de repente tomar laxante todos os dias, para com isso agora. Que você está desenvolvendo um transtorno, sim. Isso é autobulímico, sim. Para com isso agora. E outra, que toda vez que você toma um laxante, você destrói as bactérias boas do seu intestino. O que vai fazer com que o seu intestino não funcione sem laxante a longo prazo. Ou seja, você vai ficar dependente de laxante uma vida inteira por causa desse uso crônico. E cara, se vocês pararem para ver, um dos únicos órgãos que não tem transplante é o intestino. Você transplanta tudo, você transplanta até coração, mas não transplanta intestino e cérebro. Então, não façam isso. Não usem laxante,
tá? Se você está constipada, começa a melhorar os teus hábitos. Não trata isso como uma doença absurda, tá? Começa a melhorar teus hábitos. Começa a beber mais água, começa a fazer atividade física, começa a consumir mais fibra, legumes e verduras, fitoquímicos, multivitamínicos. Multivitamínicos eu não falo de cápsula, eu falo de alimentos. Se não resolver, vai no gastro. Conversa com ele, vê o que ele pode fazer por você. Mas, por favor, gente, não fique investindo dinheiro em laxante, tomando depois de comer demais ou comer alguma coisa que você julga errada, porque não existe alimento errado. Existe alimento que você deve comer com mais frequência e alimentos com menos frequência. É só isso. Errado é o que estão fazendo com a área da saúde. Deixar salvo vai ser incrível, sério. Principalmente por esse... Ih, meu Deus. Principalmente por você falar carboidrato não é o vilão. Confesso que até às vezes que me pego demonizando carbo... Às vezes. Então foi incrível ouvir isso. Cara, não existe vilão. É tudo contexto. É tudo contexto. Até porque uma vida saudável, uma vida feliz, ela não se resume só a alimentos naturais. Não se resume só a alimentação. Na verdade, eu acho que a parte de uma vida feliz, ela tem... A parte de alimentação, ela é assim, é importante, mas não se resume a uma alimentação natural. O bem-estar não se resume à alimentação natural. A saúde não se resume a uma alimentação somente natural. Se resume num todo. Ou você acha que quem leva marmita para restaurante e deixa de comer o que mais gosta tem uma vida mais feliz do que quem consegue aproveitar os momentos? Bom, é essencial que isso tudo seja falado, por isso te admiro demais. Obrigado, meu amor. Rafaela, minha namorada, minha linda, tá aqui na live. Obrigado por me admirar demais. Saiba que a admiração é recíproca. Amo você. É isso, gente. É isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Ficaram aqui mais ou menos 45, 50 pessoas. Escutaram um pouquinho do que eu tinha para falar. O que é, Simba? Querem participação do Simba, gente? Ele tá aqui miando no quarto. Essa live vai ficar salva, como eu disse. Então, se vocês lembrarem de alguém que realmente precisa desse conhecimento, que realmente precisa ouvir um pouco mais sobre esse assunto, sobre transtorno alimentar, sobre relação com a alimentação, sobre certo e errado, sobre tudo que está acontecendo com a área da saúde e esse mundo fitness, que está deixando as pessoas realmente doentes, manda para essa pessoa. Manda para essa pessoa que, de repente, você pode estar ajudando bastante ela. Você pode estar ajudando muito ela a se livrar de uma coisa que, cara, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de que quando a pessoa consegue se libertar disso, da felicidade que é, cara. Sou de Itapema, SC, adoro seguir suas orientações. Continue seguindo que você vai se dar bem. Galerinha, vou finalizar a live, tá? Vou pedir para vocês um momento do print, porque o momento do print é importante para eu saber se vocês gostaram desse conteúdo que eu trouxe hoje. Então, vou pegar o Kovu, vou tirar os comentários, vocês tirem print e postem nos stories de vocês, tá? Postem nos stories de vocês e me marquem lá. Isso ajuda eu saber que se o conteúdo que eu estou trazendo para vocês está sendo relevante. Se vocês estão gostando do que eu estou falando, se está fazendo sentido assistir as minhas lives, em parar essa 1 horinha, 40 minutos para consumir esse conteúdo, se esse conteúdo está te ajudando de verdade na tua vida. Então, printa, posta lá no story, me marca,
que isso vai fazer com que eu fique muito feliz e saiba que o conteúdo que eu estou trazendo para vocês é conteúdo de valor, tá bom? 3, 2, 1. Pronto. Galerinha, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final da live. Eu tô morrendo de calor nesse quarto. Muito obrigado mesmo, tá? Foi um assunto que eu precisava falar, não tava nem no meu cronograma de lives. Agora eu tenho um cronograma de lives, tá? Não tava, eu inseri hoje, porque foi um assunto que me chamou a atenção, eu precisava falar. Então, vai ficar salva no IGTV. Lembrar de alguém, marca lá ou manda para essa pessoa. E um beijo para vocês. Até a próxima live. Tchau, tchau.